Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas curte aí se você gostar da minha resenha. E eu vou estar falando de um livro policial bem legal da nossa Agatha Christie brasileira, a Vera Carvalho Assunção. Uma excelente, uma competente, uma maravilhosa escritora de histórias policiais. Ela tem um detetive fixo, o Alírio Cobra, e acho que ela já tem uns 6, 7 livros. Eu sei que tem muito romance com ele, entre eles Paisagens Noturnas, Serpente Tatuada, agora Royal Destiny. Tem mais. Vão lá na Amazon ou entre em contato com a Vera. Eu vou deixar o Face dela aqui para vocês. Vocês podem comprar os livros tanto com ela ou pela Amazon.com. Tá tudo na descrição. A sinopse do Royal Destiny é um livro, uma produção independente, e ele foi um dos finalistas, um dos 3 finalistas para o primeiro prêmio da Aberst de literatura policial em 2018. Vou pegar o livro aqui para vocês verem. Olha que lindo que é esse livro, gente. É uma edição da Vera, ó, tem fotinho da Vera aqui. Prestes a embarcar em uma viagem para Veneza, detetive Alírio Cobra recebe uma ligação. O pedido desesperado de um médico em busca de solução para um caso, Marcelo deseja saber de uma vez por todas o que aconteceu com a esposa Leila, que entrou em depressão após tentativa de socorro a um paciente na periferia de São Paulo. Enquanto atendia o idoso, Leila viu um bebê engatinhando em sua direção, segurando algo com suas mãozinhas. Um osso humano. Imediatamente, Leila pede ajuda a um garoto e juntos tentam descobrir o local onde o osso foi encontrado. Fascinado por histórias, especialmente à época da ditadura aqui do Brasil e presos políticos, Jorge, vizinho do escritório de Alírio Cobra e auxiliar nas investigações do nosso detetive, pede que o deixe continuar com o caso. O detetive Alírio Cobra tem poucos dias para averiguar o que de fato ocorreu com a médica. Antes de cruzar o oceano, ele terá que obter o máximo de informação a respeito, e é quando descobre que a tia de Leila, Otacília, guarda um diário secreto. Jorge assume a investigação. O detetive Alírio Cobra parte para Veneza, mas sem antes notar algo suspeito no momento do embarque. O suntuoso navio Royal Destiny avança rumo ao novo destino, mas as águas passadas do oceano persistem em fazer parte do presente de cada uma das personagens. São dois casos aqui. Um que o Jorge, que é o caso da Leila, que na minha opinião é o caso principal, ele tenta resolver aqui no Brasil. E um outro caso que acontece, que o Alírio tenta descobrir se é verdade ou se é apenas uma invenção de uma mulher que está escrevendo um livro. Aí, os dois caminham juntos, os dois casos. O Jorge fica passando as informações para o Alírio via Skype, e o Alírio lá fica conversando com o Jorge também, as coisas que a mulher conta para o Alírio conta para o Jorge, eles debatem. E é uma aventura. E assim, é agradável leitura, porque ela fala de Veneza, ela fala dos países, das cidades que estão ali no mar Adriático. O Alírio é um homem de quase 50 anos. Ele deve ter uns 45, 50 anos. E ele tem uma viagem marcada, essa é a minha opinião, viu, gente, para Veneza. E bem ali nas vésperas de embarcar é que o Marcelo, o médico, entra em contato com ele pedindo ajuda dele. É coisa assim de 48 horas antes de ele embarcar. É bem ali nas vésperas mesmo. Aí o Alírio aceita o caso, porque o Jorge insiste para que ele aceite o caso, né? E fala, vai, você embarca e eu fico cuidando dessas coisas aqui. Antes disso, eles vão até a casa da Otacília. Perdão. Descobrem que ela tem lá uns diários secretos lá, e o Jorge pede para ler esses diários e tal. Ela deixa.
ele não encontra nada muito revelador, pelo menos que ele ache que não é muito revelador. A autora nos apresenta nesse romance, como eu falei, é um romance muito divertido, 2 casos. O que acontece em terra e o que acontece em alto mar, no Royal Destiny. A Leila, a médica que entra em depressão, ela vai socorrer um idoso lá, tal, e nessa de socorrer o idoso, começa a acontecer várias coisas e ela vê um bebezinho engatinhando para ela assim e chupando um osso humano. E ela reconhece que é um osso humano e o irmão dessa criança vai ajudar ela, vai mostrar para ela onde que ele achou, que ele achava que era uma pedra e tal. Aí em alto mar o Alírio conhece uma mulher de uns 40, 30 e pouco, 40 anos, lindíssima, chamada Clarice. E ele vê que ela joga um pacote no mar e fica curioso para saber o que é aquilo. E eles se encontram lá no navio, começam a conversar e ela confessa que é uma arma de um crime, que ela degolou um cara. Tudo isso, gente, não é spoiler, tudo isso está logo assim nas primeiras páginas. É a introdução do livro. E por causa disso, ela começa a contar a vida dela com o cara lá, com a amante e tal. E ele duvidando, porque ela fala, eu estou escrevendo essa história, e ele duvidando e tal, e ele vai tentar descobrir, ele manda o Jorge investigar se acharam um corpo lá em São Paulo, onde ela falou, e ele fala que não, ele vai até a delegacia, tudo, fala que não. E aí o Alírio tem que descobrir se é verdade ou não, e o que ele vai fazer se for verdade, né? Porque eu vou ser bem sincera, durante toda a leitura até a conclusão, eu nunca duvidei da mulher. Mas que mulher trouxa, gente, muito trouxa. O cara lá fez ela de gato e sapato, e o motivo, eu saquei logo no início o motivo dele ter feito dela gato e sapato. Era um amigo da família, dela e do marido dela, por quem ele era muito apaixonado, por quem ela era muito apaixonada, né? E durante a viagem ela vai revelando, vai detalhando tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez para ela e o quanto ela era apaixonada e tal. E em terra o Jorge vai entrevistando a família, vai investigando. E ele tem um conflito também, o Jorge, porque ele perdeu uma pessoa na época da ditadura militar e aquele corpo lá no bairro de Guarapiranga ter aparecido. Eles começaram a achar que era algum cemitério da época e tal. E lembranças vão ressurgindo na cabeça do Jorge. E assim, tanto o primeiro caso quanto o segundo caso, não sei se é porque eu conheço a Vera, já li outros trabalhos da Vera, tudo. Eu fui descobrindo as coisas antes até que os personagens, mas é uma leitura que me prendeu. Infelizmente eu não consegui ler tão rápido quanto eu gostaria, porque minha vida tá uma loucura, eu fiquei doente e quando eu tomo remédio eu não presto para nada. Eu tô me recuperando de uma gripe que virou sinusite e que virou asma ainda, gente. É uma loucura. Foi um mês difícil esse mês de agosto para mim, como todos os meses de agosto. Eu detesto o mês de agosto. Mas eu gostei muito. Eu acabei desvendando as coisas antes até que os personagens, às vezes junto com os personagens. É fantástico. Infelizmente eu não li os livros da Vera na sequência. Então, assim, para quem quer ler todos os livros do Alírio Cobra, eu sugiro que comece do primeiro e siga a sequência, porque eu peguei um spoiler sem querer desse livro. Agora, para quem está interessada unicamente só na história do Royal Destiny, pode ler, não tem problema. O spoiler que eu peguei, que acontece em outro livro, não faz diferença para esse livro. Foi uma coisa de um caso encerrado no outro livro, que deve ter sido um livro antes desse. Perdão, gente. Então, eu recomendo muito, muito, muito que vocês leiam o Royal Destiny, da Vera. É uma leitura muito gostosa. A Vera é fantástica, gente. Eu considero ela a Agatha Christie brasileira. E eu vou te falar,
E o Alírio Cobra é o Poirot nacional. É o nosso Poirot. Tá ok? Um beijo grande pra vocês. Fique com Deus. Ah, tem entrevista da Vera no meu blog, gente. Também vou deixar aqui o link da entrevista no meu blog. Tá bom? Beijo grande. Tchau.